Olá, tudo bem com você? Eu sou a Lilian, sou a mãe do Raul e eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje no Salmo 2 e a gente vai tentar passear por todo o Salmo, não hoje, mas ao decorrer dos dias. E hoje eu quero relembrar vocês que nós vimos o Salmo primeiro e que mostra, né, como a vida do cristão verdadeiro ela é fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas dirigem a vida do cristão. Ou seja, a nossa vida ela é bibliocêntrica. É nela que nós buscamos a verdade sobre o caráter de Deus, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a nossa natureza, né? Desde Adão, como é que vem se desenvolvendo a humanidade e também o nosso destino. Mas hoje eu quero trazer o Salmo 2, é um salmo messiânico. A gente não tem no título, tanto no Salmo 1 quanto no Salmo 2, a gente não vê no título deles o nome do autor. Mas buscando no Novo Testamento, a gente vê a igreja primitiva dando ao autor, afirmando que esse Salmo 2, que é uma unidade literária com o Salmo 1, foi escrito pelo rei Davi. E aqui não é só um salmo messiânico, que geralmente ele é messiânico, é considerado messiânico, porque ele foi citado no Novo Testamento para dar referências a Jesus, o Messias, o ungido de Deus, né? Mas ele também ele fala sobre a coroação de um rei. Ele vai falar sobre o momento de coroação de um rei. E o rei Davi, que foi um homem, né, que Deus havia escolhido para instituir a dinastia, que a tempo de Deus, no tempo oportuno do Senhor, ele daria ao mundo o Messias. Lá em 2 Samuel você vai identificar essa aliança que Deus faz com Davi, dizendo que da raiz de Davi viria, ele estabeleceria seu trono para sempre. E a gente sabe que Davi morreu, e como é que esse reino está estabelecido para sempre? Então ele acaba apontando para Jesus. E a igreja primitiva então afirma isso, né? Se você for buscar em Atos. Mas a gente pode pensar o Salmo 2 indo muito além de Davi, né? E de seus sucessores, porque depois dele houveram outros que se assentaram no trono, né? Mas a gente precisa pensar de um reino universal, a gente precisa pensar num trono estabelecido para sempre, um reinado que só pode se cumprir em Jesus Cristo, o Filho de Davi. E a gente vai ver as primeiras considerações desse salmo nos versículos 1 a 3, onde a gente vai ver a conspiração. Você precisa ler esses 3 versículos pensando como se fosse a voz das nações, as pessoas, os povos que estão contra o Messias. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Davi, quando ele faz essa pergunta, ele não está esperando uma resposta, ele está admirado com essa pergunta. Ele está, como pode pessoas se rebelarem contra o Criador? E Davi conhecia muito bem a história, ele sabia, desde lá de Gênesis 11, os relatos da rebelião na Torre de Babel. Nos tempos dele, o povo se rebelou várias e várias vezes contra o seu Criador. E foi assim também nos tempos de Jesus. E é assim até hoje. Até hoje, o mundo odeia Deus e o seu ungido, Jesus Cristo. Parece, a impressão que me dá é que os ímpios têm prosperado. Parece que os governos da terra, eles são contrários ao reino de Deus. Você percebe os princípios do mundo, o sistema, né, do mundo, como essa máquina gira, muda, se desenvolve, é contrário aos princípios de Deus. A sociedade ela teve uma queda moral muito expressiva. Essa decomposição moral você pode ver em livros,
você vê nos cinemas. Hoje não é todo filme que você consegue ver. E eu aqui estou incluindo os filmes infantis. Você não pode levar teu filho para assistir um filme de criança mais. Você tem que assistir primeiro. No teatro, nas múltiplas formas de famílias, né? Hoje foram muitas famílias inventadas, contrárias à família original que Deus instituiu. E até as famílias tradicionais, elas estão sendo corroídas pelo pecado. Mas quando a gente olha para esse histórico, parece que a nossa fé ela vai ser abalada. E aí você vê esse salmo, você fala, meu Deus, é isso. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, né, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A gente precisa entender que esse salmo ele não deve trazer terror para nós, ele é tão atual que ele deve promover uma esperança, ele deve trazer esperança para nós, porque existe muitas verdades aqui, é essa que eu quero ressaltar agora. Ele é um salmo de esperança para a igreja verdadeira de Cristo. O salmo traz a derrota dos nossos inimigos. Ele mostra o ungido do Senhor, o Filho de Deus, prosperando e vencendo. Eu não vou ler o salmo todo agora, mas você pode ver que Deus aqui, o salmista aqui, mostra para nós que ele estabeleceu, ele constituiu o rei dele, o ungido do Senhor, sobre o santo monte Sião. A presença de Deus, o local onde Deus habitava. No Antigo Testamento, na arca, a arca foi colocada no Monte Sião, depois o templo foi construído no Monte Sião, que fica em Jerusalém. E ele quis mostrar aqui no Salmo, proclamarei o decreto do Senhor. Qual é o decreto? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Existe um rei assentado no trono, governando todas as coisas. Ele é um Deus que tem domínio sobre terra e céus. Esse rei que está sentado no trono de Davi, para todo sempre, já reina hoje. Esse rei é o ungido de Deus, o Messias de Deus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.